licença. Enquanto isso a gente pensa, inventa um jeito de tudo se ajeitar. Quero te desvencilhar desse teu receio de se entregar e deixar desabrochar um lindo sentimento. Do alto do Morro Corcovado, o Cristo Redentor contempla de longe o movimento da cidade, a vida do povo do Rio de Janeiro, e de braços abertos acolhe visitantes vindos de todas as partes do mundo. Erguida no topo da maior floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca, a estátua tem 30 metros de altura e pesa 1000 toneladas. Era para ser apenas um símbolo religioso, uma demonstração da fé católica do povo brasileiro. Mas agora vive no coração dos cariocas, de todas as religiões e classes sociais. Tornou-se um monumento à paisagem do Rio de Janeiro e o mais conhecido cartão postal do Brasil. Com a proclamação da República, no final do século XIX, a Igreja Católica perdeu o status de religião oficial do Brasil. Em 1922, o Brasil comemorava o centenário de sua independência, e os bispos decidiram promover um concurso de projetos para a criação de um monumento que reafirmasse o caráter católico da nação. Igrejas e associações iniciaram, então, uma campanha nacional para arrecadação de fundos para o monumento. Tostões e vinténs mandados de todas as partes do Brasil financiaram a obra, que começou em 1926. Sem dispor dos recursos e tecnologias atuais, os operários pareciam malabaristas, equilibrando-se sobre andaimes entre cordas e roldanas, sobre um precipício de 700 metros. O autor do projeto vencedor, o engenheiro Heitor da Silva Costa, pressentia a importância do que estava sendo feito. Como não se pode ir a Paris sem subir a Torre Eiffel, dizia ele, nem entrar no porto de Nova York sem avistar a Estátua da Liberdade, muito em breve não se poderá falar do Rio de Janeiro sem citar o nome do Cristo. Não é de hoje que o topo do Corcovado recebe visitas. Quem logo tratou de desbravar o pico e fazer dele o melhor mirante da cidade foi Dom Pedro I, imperador do Brasil. Ele liderou uma expedição oficial ao morro em 22 de fevereiro de 1824. O artista francês Jean-Baptiste Debré fazia parte da comitiva e, através destas aquarelas, fez o primeiro registro da cidade do Rio de Janeiro contemplada do alto do morro. "60 anos mais tarde, Dom Pedro II inaugurou uma estrada de ferro que chegava praticamente até o topo do Corcovado. Foi a primeira ferrovia turística da América Latina. E graças a ela, os passeios e piqueniques no Corcovado tornaram-se um dos programas mais chiques da cidade. Muita gente ainda acredita que o monumento do Cristo Redentor foi um presente dos franceses ao Rio de Janeiro, como a Estátua da Liberdade a Nova York, mas ele foi concebido e construído no Brasil. O engenheiro Heitor da Silva Costa foi o autor e o responsável pelo projeto. Foi dele também a ideia de inclinar levemente o rosto do Cristo para baixo, numa clara demonstração de afeto do Redentor pela sua cidade. O pintor Carlos Oswald fez os croquis do monumento e o arquiteto Heitor Lévy foi o encarregado geral da obra. A contribuição francesa correu por conta do famoso escultor Paul Landowski, contratado para moldar as mãos e o rosto da estátua. Lá na Europa, eles fizeram a escultura das mãos e da cabeça. Depois eles moldaram ela em gesso, dividiram toda essa parte, né? A parte da cabeça foi dividida em 50 pedaços, transportaram de navio até aqui o Brasil. Chegando aqui, levaram para um sítio e lá eles usaram esse molde de gesso para fazer a cabeça em concreto pré-moldada.
A obra não era uma obra simples, não era uma obra fácil de executar. Você tinha os desfiladeiros de um lado e do outro, você tinha que armar andaimes. Por último, foi revestido com argamassa e pedra-sabão, em mosaicos de pedra-sabão. Então eles cortaram a pedra-sabão em pedaços de 3x3, na verdade em triângulos, que tinham as laterais igual a 3 centímetros, né? E esses triângulos eles eram colados num tecido de filó. Reuniram senhoras e pessoas da sociedade e havia o costume das pessoas que faziam colocar um nome, uma prática, digamos, de oração, pedindo proteção pelas pessoas. Você ia colocando como se fosse um mosaico, uma pedrinha junto da outra. Quando eu fui ajudar a compor o Cristo, eu tinha 16 para 17 anos. Eu escrevia aqui, escrevia direitinho, depois passava a cola e colava. Botava qualquer nome que me viesse na cabeça, quem sabe fazia uma interrogação. Pode ser meu marido, meu namorado, eu não sei, não tinha nada disso ainda, mas eu escrevia essas coisas. Mamãe, não sei o que escrevia, nunca perguntei, mas a maioria escrevia. Fazia um pedido, outro. Eu via todo mundo lá com sua canetinha escrevendo. O que é que você pediu? Não diziam, não riam. A estátua foi inaugurada em 12 de outubro de 1931 e as comemorações estenderam-se por toda uma semana. Peregrinos vindos das mais distantes regiões do Brasil e de outros países participaram das dezenas de eventos que tomaram conta da cidade. Apesar da chuva fina que caía no dia exato da inauguração, o povo encheu as ruas, praias e morros, desde onde era possível ver o Cristo. Cerca de 400 pessoas subiram até o Corcovado para acompanhar de perto a inauguração. Estavam presentes bispos, arcebispos, o presidente Getúlio Vargas e todo o seu ministério. O Papa Pio XI de Roma abençoou a solenidade pelo rádio. Todas aquelas autoridades importantes eu assisti. Depois eu subi no trem, num dos trens, e fiquei lá, comunguei lá perto da estátua. E eu vi as pecinhas subirem naqueles engradados. Eu era criança, né? Botava o dedinho lá para tocar. Na noite da inauguração, uma multidão aguardava as luzes da estátua serem acesas. Guilherme Marconi, o inventor do rádio, emitiria um sinal elétrico da Itália para acionar a iluminação do Cristo. Marconi teria enviado um impulso elétrico diretamente de seu iate, ancorado no mar Mediterrâneo, que devido ao mau tempo, acabou chegando sem força. Percebendo o problema, no mesmo instante, o engenheiro brasileiro Gustavo Corsão teria acionado rapidamente uma outra chave elétrica na estação da Light, no Rio de Janeiro, acendendo as luzes do Cristo. A operação teria sido tão bem sucedida que a população, deslumbrada com o espetáculo, não teria tomado conhecimento do fato. Eu nasci embaixo dessa janela, essa primeira janela ali. Saí daqui com 18 anos. Isso aqui para mim é a minha vida. Então meu pai trabalhava muito ali. E ele era uma pessoa muito atenciosa, ele dava muita atenção aos turistas. Depois ele também falava inglês, né? Conversava com eles, dava informações. A história do meu bisavô, Heitor da Silva Costa, o autor do projeto, um dos melhores amigos do meu bisavô. Por isso veio esse voto de confiança muito imenso do meu bisavô, porque ele sabia que nas mãos de Heitor Levi sairia uma maravilha daquela ali. Ele era uma pessoa muito boa, muito doce, muito boa, muito carinhosa também. Ele tinha um amor enorme por Jesus Cristo. Ele se entusiasmou muito com essa obra, mexeu muito com ele. E ele largou tudo, família, negócios, amigos, e foi morar num barracão aos pés do Cristo com todos os operários, que eram pessoas que ele amava também.
quando ventava muito, aquelas madeiras do andaime passavam como folhas num barracão que, se batesse, poderia matar muita gente e destruir um barracão. É muito perigoso. Eles trabalhavam com chuva, temporal, trabalhavam com tudo, os operários com ele. E numa época dessa, um dia desse, ele escapuliu, estava ventando muito, e ele caiu de uma parte para outra, para baixo. Ele estava marcando a obra lá na parte do braço do Cristo e ele pisou em falso lá numa daquelas peças de madeira e quase caiu pelo despenhadeiro. E um operário foi lá e segurou ele e ele virou-se pro operário e falou assim: pode deixar eu cair, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, pode deixar eu cair. Aí veio o outro operário e tal, e levantaram ele e sobreviveu. Levi dizia que eles tinham a bênção de Deus, né? Porque o Cristo abençoava eles estavam construindo o Cristo então, Jesus Cristo abençoava eles, e esses temporais e tudo, eles passavam. A música toda deve muito ao Rio de Janeiro, né? A paisagem do Rio, a floresta, né? As pedras, o mar, as praias. Da janela vê-se o Corcovado, né? Vê-se, né? O Redentor, que lindo, né? Fiz esse samba um tempo que eu ia a São Paulo fazer um programa lá e voltava na manhã seguinte, completamente uma declaração de amor a essa cidade tão linda, né? Eu nunca vi nada tão bonito assim, não. Cristo Redentor, braços abertos,